bom? E aí, rapaziada, aqui é o Onex. E, mano, finalmente vou trazer um vídeo que a maior parte da galera da FGC, talvez você que esteja nos comentários não esteja, não tenha percebido tanta gente pedindo, mas a galera que tá dentro da cena me pediu muito pra falar sobre isso. Então, finalmente, tô aqui trazendo o vídeo de como você descobrir a frame data dos seus cancelamentos, tá bom? Então, isso serve para esse jogo, por exemplo, pro Rain, pro Smoke e para o Ermac, né? Eu fazia de um jeito onde eu desenvolvia tanto no MKX quanto Injustice, se quiser, etc. Porém, se tratando que aqui e no MK11 existe uma tabela de frame data, eu vou usar um jeito que ele é mais fácil, mais simples e mais certeiro, vamos falar assim. Porque no MKX, MK9, principalmente MK9, tinha muita margem de erro para alguns cancelamentos, entendeu? Tinha poucos que você conseguia provar 200% e aqui, como existe a parte do vantagem de cancelamento, a gente vai conseguir fazer essa prova 200% sem ter nenhuma dúvida. Mas aprendendo a descobrir isso, você vai também conseguir descobrir em outros jogos, beleza? Então, assim, vamos lá. Eu vou usar aqui como base o Ermac, né? E eu vou colocar aqui o Johnny do outro lado pra gente poder ir pegando essa base, certo? Pra quem não sabe, claro, né? Antes de ficar enrolando, né? Se você confia no meu trabalho, já deixa seu like aí, já deixa seu comentário pra dar aquela engajada. E que eu preciso disso, eu pretendo viver disso no futuro, então, por favor, me ajude. E assim eu te ajudo com o conteúdo e o conhecimento, fechou? Então, resumidamente, cara, eu tenho aqui algumas tabelas que eu postei, né, no Twitter. Sempre que muda a frame data de algum cancelamento. Quando mudou do Smoke, eu postei. A do Ermac, quando ele lançou, eu postei. Quando mudou a do... Desculpa, quando mudou a do Rain, eu postei. A do Smoke não mudou, mas eu postei do Smoke também. E agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu descubro a frame data do cancelamento de um golpe. Sem ser só, esse aqui é o cancelamento. Tá bom? Lembra que eu falei pra muita gente que o intuito desse canal não é te dar o peixe, é te ensinar a pescar. Então, vai ser isso, né? Antes eu queria até contar uma história meio engraçada. Eu lembro que teve uma época aí que na hora que saiu, se eu não me engano foi do Ermac, na hora que saiu o personagem, ele teve a galera tava ali, né? Alguns postaram umas tabelas de cancelamento e alguns a informação tava errada. Aí eu fui lá e postei a minha, né? E eu lembro que tinha um cara, um gringo, que ele postou uma tabela lá onde, tipo, a nossa tabela, ela tava idêntica na forma de se comunicar, vamos falar assim. Então, por exemplo, tava tipo, Ermac cancel frame data, e tava stand 1, stand 2, B1, esse tipo de coisa. E tava idêntica, só que as informações mudavam. Deu pra entender? Então, tipo, a base da escrita tava exatamente igual, porém mudava as informações. Então, a dele tava, tipo, sei lá, -4, a minha tava -3, entendeu? Coisa assim. E a minha tabela, no caso, ela tava, digamos que mais correta. Eu digo mais correta porque depois eu coloquei outra em cima do Ermac, eu corrigi ela e fiz ela 100%, né? E o que que eu tô querendo dizer com isso? Que aconteceu isso, e aí eu lembro que perguntaram num grupo lá sobre se alguém tinha a tabela de cancelamento, tudo, aí foram lá e mandaram a minha, né? Como normalmente acontece. E teve um cara lá, que ele é bem grande na cena, ele chegou e mandou a tabela desse outro gringo, e só deixou ali. E tá até aí tudo bem, né? Só que ele mandou como resposta da minha. Aí foram lá e eu lembro que até o Shinnok, uma época no grupo, ele. Numa época não, nessa mesma época, ele perguntou: Oxe, por que, que o Onex só não deu RT e tudo, né? Aí esse cara, que é grande na cena, que tentou meio que dar uma despertão, mandou um emojizinho assim, ligado? Tipo de tipo, não sei, né? Tipo, querendo induzir que eu copiei a tabela do cara, que eu não sabia montar a tabela de frame data que eu copiei do cara. Aí tive que ir lá no grupo e falar que, mano, é só vocês lerem, a informação tá diferente. Tipo, a base de escrita, ok, coincidiu, mas a informação tá diferente, velho. É outra tabela, tá ligado? E o que seria é até engraçado, né? Porque se eu falar um negócio desse cara conhecido na cena, que é uma hipocrisia ele ter tentado me acusar de algum plágio de conhecimento, porque eu tenho uma história bem engraçada, né? Sobre isso, mas enfim, né? Que aconteceu um pouco antes disso, inclusive. Seria uma hipocrisia muito escancarada. Mas tá bom, quem sabe um dia eu conto essa história pra vocês. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Porque nesse vídeo eu vou mostrar como é que se monta a tabela de fato. Então nesse vídeo não vai mais ter... Ai, será que ele
ele copia a tabela dos outros. Ai, meu Deus, será? A galera que me conhece mais já sabe que não, mas... porque sabe a forma que eu falo, enfim, com a galera. Mas aqui vai ser o final, aqui vai ser o empírico, entendeu? Então é isso aí. Se você quer descobrir a vantagem de cancelamento que você tem com algum personagem, nesse vídeo aqui que você vai descobrir, tá bom? Então eu vou começar aqui com o Ermac, né? Cara, assim, tem trocentas formas, e trocentas não é nenhum, eu não sei nem se trocentas representa algum número, mas assim, se eu falar que tem 300 formas de você descobrir, com 300 golpes diferentes, eu não vou estar sendo exagerado, tá? Provavelmente na real tem mais de 300 golpes pra você descobrir frame data, e você vai usar disso a seu favor, tá bom? Então, ó, primeiramente, um detalhe que eu tenho que atentar a vocês é o seguinte: a frame data, inclusive pra quem não sabe, a vantagem de cancelamento de um golpe com backdash ou com dash pra frente, ele é igual, tá? Ele é igual, por quê? Porque o dash, eu tenho que adiantar essa informação primeiro. O dash, apesar de ele ter um tempo diferente de cancelamento quando você cancela na defesa, ele não tem um tempo diferente de cancelamento se você cancelar em golpe ou abaixado, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Ó, eu vou dar um dash pra frente, vou defender. Eu vou dar um dash pra frente e vou defender. Ó, tá vendo que ele anda uma certa quantidade, né? E eu vou dar um dash pra trás e vou defender. Tá vendo que ele claramente demora mais, né? Porém, agora eu vou dar um dash pra frente e vou defender abaixado. E pra trás também. Tá vendo como, quando você se abaixa ou faz um golpe, ele cancela instantaneamente. Enfim, quando você defende abaixado, que é por causa do abaixar, ele cancela instantaneamente. Então, o dash pra frente ou pra trás, o cancelamento dele acontece igual. Ele só muda se você fizer na defesa bruta, vamos falar dessa forma. Só a defesa normal. Então a gente vai se basear nesse menor tempo possível, porque normalmente é isso que vai acontecer. Você vai pegar e vai defender abaixado, você vai pegar e vai dar um golpe, correto? Então vamos lá. Vamos ligar aqui, primeiramente, os dados de frame, correto? E a gente vê aqui, rapaziada, que ó, os golpes, por exemplo, o D1, ele tem 10 frames de vantagem de cancelamento. O D3, ele tem 7 frames no primeiro frame ativo, né? Se eu pegar no quarto, fica 10. O D4 tem 9 frames. E a gente vai fazendo, a gente vai por aí. A gente vai pegando esse golpe, juntando com o golpe de outro personagem pra tentar descobrir a frame data exata de um cancelamento, tá bom? Então vamos lá. Um ponto-chave, né, que você nem vai precisar calcular, é que, ó, o do Ermac normal, ele é 17 frames e 20 de recuperação. O com barra, ele é 12 frames e 20 de recuperação. Ou seja, a gente sabe que o cancel com barra, ele sempre vai ser 5 frames mais plus do que o normal, independente do golpe que ele fizer, ele só vai ser 5 frames mais plus a partir da frame data padrão. Então, no caso do Ermac, né, o Rain a gente sabe que ele não tem cancel com barra, enquanto o Smoke tem, e aí tem essa variação também, tá bom? Mas vamos se basear no cancel normal. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou deixar aqui no canto, porque facilita para eu não pegar, para eu pegar tudo no primeiro frame ativo. Vou deixar na distância próxima, tá bom? Eu já sei a frame data de cancelamento deles, mas supondo que você não saiba, cara, você vai testando, tá bom? Então, por exemplo, primeiro vamos pegar com um golpe reversal. Eu vou fazer aqui o Johnny Cage, ele vai fazer um modo reverso e chute das sombras, tá bom? Pra quem não sabe, ele é 10 frames. Ou seja, o que acontece? Sendo um reversal de 10 frames, se o meu golpe for menos 10 ou menos, no caso menos 10, menos 11, menos 12, e lá vai, ele vai me punir. Se o meu golpe for menos 9 pra cima, menos 9, menos 8, menos 7, ele não consegue me punir. Sabendo da frame do erro, que eu tô ligado que, por exemplo, 1, 2, ele não vai conseguir ser punido, tá? 2 não vai conseguir ser punido, Incendio 1 não vai, enfim. Então vamos pegar um golpe que seja bem mais negativo pra eu ir achando essa brecha, tá bom? E aí, se você pensar, pô, se meu personagem todos forem negativos, aí você usa um golpe mais lento do adversário. Aí você pensa, pô, e se meus golpes forem extremamente positivos e nada punir? Aí você vai começar a dar um cancelamento e bater. Por exemplo, no caso, se tratando que o cancel do Ermac, eu já tô ligado a frame data, né? Com o do Shadow Kick, se eu fizer no tempo certinho, eu consigo dar um trade com stand 1. É muito difícil. Ó, viu? Deu trade, tá bom? Isso aqui já seria um teste que eu teria uma ideia da frame data que é esse golpe. Mas vamos abaixar um pouco. A gente tem aqui o D1, ele não mostra a vantagem de cancelamento quando ele dá o reversal, tá? A gente sabe que o D1
é 10, o D3 é 7 e o D4 é 9. É muito bom ter essa margem de poucos frames, porque a gente vai usar eles para testar, tá bom? Então vamos colocar aqui para ele fazer o modo reverso. Eu vou primeiro fazer um D1 e dar um cancel para frente e tentar defender. Pronto. Com 10 frames de vantagem de cancelamento, esse golpe ele é menos 9 para cima. Ele é impossível que seja menos 10, tá bom? Então já temos isso aqui, certo? Então, se baseando que esse golpe talvez seja menos 9 para cima, eu não vou ter nada para testar aqui a não ser um D1. Vamos colocar o Johnny então para fazer um D1 aqui, certo? Ele vai fazer aqui um D1 e... Opa. Meu Deus. Aqui. Ele vai fazer aqui um D1 de reversal. De reversal não, ele vai fazer um D1 de resposta. Como esse D1 ele é um golpe normal, lembrando que se você tem alguma dúvida sobre reversal e golpe normal, início, como funciona a frame data base, eu tenho um vídeo sobre as bases da frame data, que explica tudo isso aqui, tá bom? Então por isso que eu não vou ficar explicando aos pouquinhos por vídeo, é por isso inclusive que eu demorei pra fazer esse vídeo, tá? Ele vai fazer um D1 de resposta, que esse D1, por ser 7 frames, só que não ser um reversal, ele não pune menos 7, ele vai punir menos 8, menos 9 e tal. Tendo a teoria de que o meu D1 cancelado, ele é pelo menos menos 9, com isso aqui eu já vou testar se ele não é, por exemplo, talvez menos 7, tá bom? Não consigo defender. Aqui eu sei que eu tô fazendo tudo certo, você pode testar várias vezes. Deu até counter ali, já é. E já é. Aqui, ou seja, esse golpe ele é pelo menos menos 8. Desculpa, ele é no máximo menos 8, tá bom? Então descobrimos aqui, por exemplo, que o D1 cancelamento, ele é no mínimo menos 9, ele não pode ser menos 10, senão seria punido pelo Shadow Kick. E ele é pelo menos menos 8, ele não pode ser menos 7, senão eu conseguiria defender esse D1. Então, pô, como é que eu descubro agora se ele é menos 8 ou se ele é menos 7? Vamos, desculpa, se ele é menos 8 ou se ele é menos 9. Agora vamos dar uma adaptada aqui. O Johnny, ele não tem... Opa, ele não tem 8 frames. Ele vai ter em pé. Ele vai ter em pé, mas eu prefiro fazer aqui com médio pra garantir, tá? Talvez ele vá funcionar aqui, mas eu prefiro fazer aqui com golpes abaixados pra garantir ou com médio, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Você tendo uma ideia, liga, aí que vai entrando o pulo do gato. Você tem uma ideia de que esse golpe, ele tem 10 frames de vantagem de cancelamento, ele obrigatoriamente, ou ele é menos 8 ou ele é menos 9. Não tem como ele ser nem menos 10, nem menos 7, correto? Aí agora a gente vai usar isso. Se esse golpe tem 10 frames de vantagem de cancelamento e ele é menos 8 ou menos 9, então quer dizer que esse golpe aqui, que tem 7 frames de vantagem de cancelamento, ele obrigatoriamente ele é ou menos 11 ou menos 12. Entenderam? Por quê? Vamos supor que ele seja 10 frames menos 9. Então, com 7 frames, ele vai perder pro frame 9, frame 8 e frame 7. Que vai fazer com que esse menos 8 lá do frame 10, menos 9 lá do frame 10, vire menos 10, menos 11 e menos 12. Tá bom? Então, por exemplo, ele tem 10 frames de vantagem de cancelamento e fica menos 9. Isso, ele fica menos 9. Então, com 9, 8 e 7 frames de vantagem de cancelamento, ele vai ficar menos 10, menos 11 e menos 12. Lembrando que considerando que o outro seja menos 9, pode ser que o outro seja menos 8. Então, sabendo que esse D3, ele pode ser ou menos 11 ou menos 12, tá meio... Eu sei que é bastante informação, mas eu acho que vocês estão pegando. Sabendo que esse D3, ele pode ser menos 11 ou menos 12, a gente vai começar a testar com outras coisas agora. Por exemplo, o Johnny, ele tem aqui o chute no saco, o soco no saco dele, que é 12 frames. Aí, se o outro personagem não couber, então eu vou caçar outro personagem que vai me dar algum frame que consiga bater com isso daqui, entendeu? O Johnny, ele tem esse golpe que é 12. Com isso aqui, eu já vou conseguir descobrir, tá bom? Sabendo que esse golpe, ele obrigatoriamente, ou ele vai ser no cancelamento menos 11 ou menos 12, aqui eu já vou ter a punição. Se punir sempre, é menos 12. Se não punir, é menos 11. Pronto, já era. Já descobri que esse golpe aqui ele é menos 11. Vamos testar? Fechou. Ó, esse aqui ele é garantido menos 11. Tranquilo, correto? Sendo ele menos 11, garantidaço aqui, a gente consegue fazer alguns testes. Vamos pensar aqui, ó. Vou deixar ele defendendo tudo.
E a gente pode fazer umas confirmações. Com isso aqui, só de descobrir que esse aqui é menos 11, você já descobriu a frame data inteira. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Se com 7 frames de vantagem de cancelamento, ele ficaria... Ele fica... menos 11. Então, quer dizer que esse 10 frames aqui, ele fica, na real, é menos 8. E nesse 9 frames, ele fica menos 9. Vocês entenderam? Você só precisa descobrir um golpe. E o resto você já descobre tudo. Então, lembrando que quanto maior o frame ativo que pega, mais vantagem de cancelamento ele vai ter, tá bom? Esse golpe aqui, que ele é menos 7, se ele pega no 4 frame ativo, fica... desculpa, que ele tem 7 frames de vantagem de cancelamento, se ele pega no 4 frame ativo, ele fica com 10 frames de vantagem de cancelamento. Isso muda a frame data do cancelamento, mas isso é considerando outros frames ativos que funcionam para qualquer golpe que eu expliquei no meu vídeo das bases e no meu vídeo de MIT, tá bom? Então... se tratando aqui, por exemplo, que esse aqui fica menos 8, esse aqui fica menos 9, a gente tem aqui, por exemplo, a gente já tem todas as outras frame datas. Então, por exemplo, o stand 1, ó, se o golpe com vantagem de cancelamento de 10 frames fica menos 8, então o stand 1 é 16, ele vai diminuir 6 frames, ou seja, ele fica menos 2, tá bom? Junto com isso, o 1, 2 também é 16, também vai ficar menos 2. O B3, ele é 15, ou seja, o B3 vai ficar menos 3. O B3 4 é 16, o B3 4 vai ficar menos 2. Uma prova disso, eu vou botar o Johnny aqui para responder com o médio, correto? Ele vai responder aqui com esse médio de 9. Se a minha teoria estiver certa, tá bom? Opa! Se a minha teoria estiver certa, eu consigo fazer 1, 2, cancel e dar um stand 1 de trade. Pronto, consegui. Outra coisa. Se esse golpe aqui vai ficar menos 2 no cancelamento, então esse stand 3 dele, que é 20, vai ficar... Então, é isso. Então, esse stand 3 dele, que é 20, vai ficar... vai adicionar 4 frames, então vai ficar menos 1, 0, 1 e mais 2. Vai ficar mais 2. O que isso significa? Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Ó, esse 11 frames, eu vou cancelar e vou fazer isso aqui. Opa, eu vou cancelar, eu vou fazer isso aqui, tá bom? É um golpe de 11 frames. E ele vai responder com aquele mesmo médio de 9, tá bom? Que eu já mostrei nas opções de treino como que você usa isso daqui, tá bom? Ó, ele vai responder com isso. Se tratando disso, é pra fazer stand 3, cancelar, fazer isso aqui e dar trade também, quer ver? Ó, deu trade. Outra prova. Se esse golpe aqui ficar mais 2 no cancelamento normal, quer dizer que ele vai ficar mais 7 no cancelamento com barra, porque adiciona 5 frames, não é? Isso quer dizer que se o Johnny... Eu vou gravar o Ermac, tá? E eu vou controlar o Johnny. Se o Johnny defender o stand 3 em pé e eu cancelar com barra e fizer stand 1, ele não consegue abaixar. Se eu fizer no tempo perfeito, lógico, né? Porque é bem difícil. Aqui, perfeito. Se eu defender abaixado, eu consigo abaixar. Se eu defender em pé, eu não consigo. Se eu defender em pé, eu posso tentar apertar, ó, que não sai counter nem nada. Entendeu? Saiu aqui porque eu defendi abaixado, tá, rapaziada? Ó, não sai counter nem nada. Só que se eu der um reversal, ele vai entrar, tá bom? Então, vocês conseguiram entender? Você só precisa descobrir a frame data de um único golpe. E com a vantagem de cancelamento dele, você compara com os outros e vai descobrir. E simplesmente vai descobrir. E se você tiver alguma dúvida, pô, será que tá certo mesmo? Você testa. Vocês viram que todos os testes aqui simplesmente bateram. Então é isso, cara. A frame data, ela não é tão difícil. Ela parece difícil porque ninguém te explica. Entendeu? Só que... E eu, no início, eu pedi muita ajuda de muita gente. E quando eu comecei, ninguém sabia. Eu tive que eu mesmo ir atrás e estudando as paradas e vendo, caralho, é assim que funciona e tal. Pode ser que tenha algum erro que lá na frente eu vá corrigir, mas a base é essa e a gente consegue provar aqui no jogo empiricamente, entendeu? Então, manos, eu espero que vocês tenham entendido. Agora, quando você tiver alguma dúvida, você vai conseguir descobrir o cancelamento do seu próprio personagem. No momento, nesse jogo, eu já tenho as tabelas no meu Twitter, mas quando lançar um MK2, quando lançar um Injustice 3 da vida, você vai conseguir descobrir a vantagem de cancelamento sozinho agora. Você vai poder chegar pros seus amigos e falar, eu que descobri essa porra aí, tá ligado? Não peguei de ninguém, não.
E é isso. E se vai que algum dia eu passo uma informação errada e você vai lá e chega, ó, seu vídeo ali, ó, no seu vídeo você fala que é isso aqui, ó. Aí você vai me contradizer e eu vou ficar, né, lascado. Então, é isso, cara, é isso. Eu espero que isso aqui tenha dado pra entender qual que é o conceito, qual que é a base por trás de descobrir o quão plus o seu cancelamento é. E eu acho que eu dei até uma informação extra sobre esse caso do Dash aí. Então, mano, resumidamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu sei que isso é conteúdo que você não encontra em lugar nenhum da internet, incluindo YouTube gringo, você não encontra, tá? E espero que você, mano, valorize isso aí, mano, que você quer conhecimento de ouro que, posso ser bem sincero, 99%, pra não dizer 100% fora eu da cena de MK não sabe como fazer isso de forma certeira, de forma garantida, tá bom? E agora você tá com conhecimento que, mano, 1% da FGC inteira, não vou falar do mundo, mas do Brasil tem. E não, provavelmente do mundo, porque, né, 1%, enfim, é proporcional, né? Mas é assim, mano, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe seu comentário, dê ideias para novos vídeos, espero que tenha ficado fácil de entender. Qualquer coisa, mano, pergunta nos comentários, que eu explico pra você. E logo mais a gente vai ter sim vídeos sobre rotina de treino e mais alguns vídeos sobre base, mais algumas bases de frame data, mas é pouca coisa que falta, no geral. É isso aí, mas valeu, falou, e é nóis.